Você sabia que eu vinha assim de verde e amarelo hoje, Carol? Você sabia? Eu não sabia que ninguém vinha de verde e amarelo aqui. Acho que eu pensei que só eu que estava lembrando que era jogo do Brasil, essas coisas todas, tempo de Copa do Mundo. Mas não é assim não é? A gente vê que o Brasil todo fica ligado e a gente fica num misto, perguntando, puxa vida, será que vale essa alegria em pensar num jogo de futebol, quando no Brasil a gente tem tanta carência, tem tanta necessidade? Mas eu queria te dizer o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa também, e outra coisa é coisa, não, mistura tudo. Sabe por quê? Porque há também, não é? A liberdade da gente, como povo, sentir que a gente está junto em algum momento. Isso não descarta, não aliena também só isso, o fato da gente ver as necessidades do Brasil e ter certeza que precisamos fazer alguma coisa para mudar o Brasil dos brasileiros e trazer para ele a glória de Deus. Pois bem, dá uma olhada na tela aí, você está vendo, geralmente agora aí a Rede Globo, a grande detentora dos direitos, não é, da mídia da Copa do Mundo, mostrando as cenas da Rússia. Mostra para nós aí a Rússia, olha só, Rússia 2018, Copa do Mundo. Todo mundo, gente, está olhando para a Rússia. Nunca há outro evento tão grande, tão poderoso para a transmissão midiática do que a Copa do Mundo. São bilhões de pessoas, todas ali, em fuso horários, cada um do seu jeito, cada um com a sua cultura. Quem tem as seleções lá, todo mundo olhando. Mas eu queria que nessa noite nós não olhássemos para a Copa do Mundo, mas para a Copa dos Mundos. Ô pastor, você está meio doido? Não é, sabe por quê? É porque existe esse mundo real, mas existe um mundo que é espiritual. E nós convivemos, nós somos cidadãos do mundo aqui, mas nós somos convidados a participarmos do reino de Deus, que é um reino espiritual. Eu vou fazer a leitura de um texto bíblico. Antes, queria só dizer um pouquinho sobre ele. Vamos ler a carta que o apóstolo São Paulo escreveu para os cristãos que estavam em Roma. O propósito dele foi esclarecer que não há outra maneira pela qual alguém chegue até Deus, acesse o coração de Deus, que não seja através de Jesus. Uma vez eu preguei aqui na igreja e propositadamente eu trouxe uma blusa daquelas de botões assim, não é? E aí propositadamente eu entrei com ela aberta e comecei a abotoá-la enquanto pregava. E de propósito eu pus o botão na casa errada. E aí algumas pessoas estavam aqui na frente e pensavam ficar preocupadas, tentando me avisar que estava na casa errada. Mas eu botei o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando chegou lá, no fim estava assim, né? Eu falei, gente, deu errado, deu mal aqui, né? Falei, mas você sabe que isso aqui explica o texto que eu vou ler na Bíblia? Aí ganhei a atenção das pessoas. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e por ele passou a todos, assim é que Deus, em Jesus Cristo, quer passar a graça e a salvação a todos. Um pecou, todos pecaram. Então, o fato de eu ter abotoado o primeiro errado, levou todo mundo errado. É uma verdade teológica isso aí. E a única maneira de alguém andar certo, fazer a coisa certa, e acessar a vida com Deus, e estar como filho de Deus, na presença dEle, não só como criatura, depende de ver o reino de Deus, de acessar o reino de Deus pela única maneira possível, que é através do nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve aos romanos, para deixar muito claro, que entre eles havia alguns que eram judeus e eram bem religiosos, desde a época de Abraão. Eles diziam, olha, nós somos filhos de Abraão, nós herdamos a fé por causa do nosso pai Abraão. Então, o propósito da carta aos romanos é deixar muito claro que a única maneira para você viver com Deus, aproximar-se de Deus, acessar o reino de Deus e ter comunhão com Deus é através de Jesus. E esse é um projeto de Deus para muitas pessoas. Na verdade, ele revela esse projeto bastante aqui no livro, na carta de Paulo aos Romanos. O que isso tem a ver com vitória? Você foi chamado para ser um super vencedor. E isso está
também revelado nesse texto que nós vamos ler. Mas tudo começa com uma convocação, igual na seleção que você está vendo. Tudo começa com uma convocação. Só que nas seleções que a gente vê, humanas, as pessoas escolhidas, elas têm condições. Você já viu? O Tite mesmo fala assim, para alguém estar na seleção, tem que ter uma história de sucesso. Tem que ter conseguido ser disciplinado, ajustado, ter equilíbrio emocional, ser inteligente, manter bem a sua saúde. Tem que ser alguém que tem bons resultados permanentemente. Então, uma pessoa que vem acertando, vem contribuindo para a seleção brasileira, é esse a quem eu vou dar a oportunidade. Por quê? Porque eu só posso fazer isso com quem é gente muito boa, com os melhores, com os campeões. Assim, ele convocou quem? Os melhores. Agora, é lindo ver que Deus faz as coisas diferentes. Estes foram selecionados, chamados, convocados pelo mérito que eles têm. Mas toda pessoa que creu em Jesus Cristo, mediante os seus próprios pecados, reconhecendo, puxa vida, eu não consigo agradar a Deus sozinho. Eu posso ser religioso, mas isso não adianta. Eu posso tentar viver sempre certo, mas isso não adianta. Só Jesus Cristo mesmo, no sacrifício dele lá na cruz, é que pôde dar para mim, de presente, a vida eterna, a comunhão com Deus. Então, o que está contando não são os meus méritos, mas os méritos, os merecimentos de quem? Do Senhor Jesus. E irmãos, isso é muito lindo, porque é uma coisa do outro mundo. Vou te provar. Romanos no capítulo 1, você não precisa ver, mas só para dizer o propósito, a quem Paulo escreve, ele diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado, repete essa palavra comigo, chamado, que equivale a selecionado, sabia? É o mesmo sentido de convocado, de selecionado. Então, Paulo selecionado, convocado, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele escreve a quem? Versículo 6. A vocês também chamados, outros selecionados, chamados, convocados, convidados a pertencerem a Jesus Cristo. Então é um cara que foi selecionado, convocado, escrevendo para outros convocados. Ele diz, a vocês que estão em Roma, a todos os que estão em Roma, que são amados de Deus e chamados para serem santos. Em poucos versículos, ele deu 3 vezes essa dica, dizendo, olha, estamos falando de pessoas chamadas, convocadas, pessoas selecionadas, mas não é que isso tenha acontecido pelos merecimentos delas, mas por causa do merecimento do Senhor Jesus. Isso vai ficar mais claro no capítulo 8, aí se você quiser acompanhar no telão, nós vamos ler juntos. Olha lá, sabemos, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, olha a palavra aí, aparece o tempo todo, selecionados, escalados, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, uma palavra, ao invés de predestinar, pré-configurou, não é? Pré-configurar, porque hoje com o uso da tecnologia, a gente entende bem o que é configurar. Então, aqueles que foram chamados, aqueles que foram conhecidos, aqueles que foram trabalhados, preparados, configurados para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha só, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que a gente depreende, o que a gente entende de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Notou aí, eles foram chamados, escalados, foram programados, foram justificados, tudo aconteceu por causa de Deus, do seu amor. Então, ele está concluindo, bom, diante de tantas coisas, não dá para eu pensar outra coisa.
Deus de fato é por nós. Então, se Deus é por nós, eu já estou com o melhor, eu já estou com a maioria, porque Deus é maioria, Ele manda. Aquele que não poupou, agora está falando de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça? Viu que não é merecimento? De graça todas as coisas. Agora começa o que nós vamos estudar nessa noite. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos, os chamados, os selecionados de Deus? É Deus quem os justifica. Note que você está vendo aqui acusação e justificação. Olha lá, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus é a justificação deles. Temos aqui dois times dessa Copa dos Mundos, ó. Um time que joga pela acusação e outro que joga pela justificação. Quem os condenará? Esse é o time da condenação. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, não só que morreu, ressuscitou e mais, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, não há condenação, esse é um time. Qual é o time que luta, que joga contra o time da condenação? A palavra não aparece aqui, mas é o time da expiação. Repete comigo, expiação. Só que não é desde o passado, não. Daqui a pouco eu vou explicar o que é expiação. Então, temos aqui a seleção da condenação e a seleção da intercessão. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e intercede por nós. Agora, outro time. Quem nos separará do amor de Cristo? Separação. Será a tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo, daquele que nos amou. Mais do que vencedores. A palavra grega aí é hipernicomen, ou upernicomen, mais, muito mais que vencedor. Então, super vencedor. Daqui nós vamos extrair o pensamento que Deus colocou no nosso coração, para dizer a vocês: toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo, agora já não é mais uma criatura, mas é um filho de Deus. Não é mais um perdedor. A derrota não serve para ele, mas ele é mais que vencedor, ele é um super vencedor. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Lembra que eu falei que essa é a Copa dos Mundos? Aqui eu comecei a falar de outro mundo, sim ou não? Nem do presente, nem do futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa. Onde? Na criação. Será capaz de nos separar, separação, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você viu? Então que nós estamos aí falando da Copa dos Mundos. E eu queria propor para você, então, entender o seguinte: todo mundo quer essa 3, 5. Queremos a sexta, sim ou não? É o Hexa. Vai ter Hexa, sim ou não? Quem quer o Hexa, diga eu quero. Amém. Quem não quer, diga eu não quero. Legal. Estamos aí, né? A gente podia fazer um jejum, né, gente? Daqui até segunda-feira, para ver se Deus dá uma mãozinha, né? Porque tá, né? Tá legal. Aí, e olha que eles falaram: olha, é com a gente, deixa com nós, deixa com nós. Então, gente, a Copa do Mundo é muito legal, mas nós vamos para a Copa dos Mundos. Você foi chamado para ser um super vencedor. Diga, eu fui chamado para ser um super vencedor. Diga aí. É isso aí. Agora você tem que dizer, à luz da Bíblia, que você foi chamado por causa dos merecimentos de Jesus e não por causa dos seus. Os atletas que estão com o Tite estão porque eles merecem, porque eles têm habilidades, capacidades, eles têm história. Estão lá porque merecem, mas eu não. Eu estou na seleção de Deus porque Jesus Cristo mereceu.
Se eu fosse olhar para mim, eu estava lascado, gente. Lascado. Então, assim, nós vamos aprender que ao invés de um jogo de futebol, nós temos nesse texto 3 combates de vida e de morte. Olha os times aqui: acusação contra justificação, condenação contra expiação, separação contra união com Cristo. É isso que nós vamos ver nesta noite. Então vamos começar. 1. Olha o jogo da acusação e da justificação. Algumas pessoas sentem acusação, sentem quando erram, têm convicção do seu próprio pecado e sabem que elas estão sendo acusadas pela realidade. É difícil ter alguém que não sinta-se acusado. Aliás, uma pessoa que faz coisas que não são legítimas, como os sociopatas, gente que tira a vida, que mata e não sente nenhum tipo de acusação, então essas pessoas não são normais do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Elas não têm vínculo com a realidade, porque as pessoas sãs, elas sabem, elas têm uma acusação moral. Deus nos deu a manifestação, a revelação dele, através de algumas formas, através da natureza. A natureza mostra Deus. A consciência, em qualquer lugar, sem receber nenhum ensino religioso, as pessoas têm dentro de si uma percepção: eu não basto para mim mesmo, eu preciso de alguém maior que eu preciso de um Deus. Pode não chamar assim, mas vai buscar, porque ele percebe dentro de si, sem nenhum tipo de evangelização de qualquer natureza, ele percebe que o que ele faz não agrada um ser. Alguns, por não conhecer o evangelho da graça de Deus, elegem o rio como seu Deus, ou a árvore, o sol, a lua, pedaços de pau ou pedra. Mas essa consciência nos é dada por Deus, é uma manifestação de Deus. A natureza, a consciência, mas a maior manifestação, a maior revelação de Deus está em Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz assim, que Ele nos revela o Pai. Deus nos fala de um modo diferente. Aos nossos pais falou pelos profetas, e agora nos fala pelo Filho, fala-nos por Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Então as pessoas que são normais, elas percebem que erram, que pecam. Então elas percebem que elas sentem uma acusação. O que é ser acusado? É alguém ser pego no erro. Por causa da Lava Jato, acho que todo brasileiro pelo menos está pegando uma noção muito pálida do processo jurídico. É verdade ou não é? Eu não sou jurista, não sou advogado. Então, se eu errar e você é um estudante de direito, ou é um advogado, ou talvez um promotor, ou um juiz, um desembargador que está aqui, depois você me ensina. Mas uma noção básica é de que, por exemplo, o Ministério Público está trabalhando onde há alguns indícios. Percebe que há alguns sinais, alguns indícios de falha, de falta, de crime na conduta de algumas pessoas. Então, pelo menos, quando há alguns indícios que dão suporte a uma denúncia, então, levam à presença do sistema judiciário, para quê? Do juiz, para dizer, olha, aqui está o caso, aqui estão os indícios. E aí o juiz analisa para ver se aqueles indícios não são frágeis demais, flácidos demais. Se ele nota que pode haver consistência, então ele acata aquela denúncia. E aí entra um outro processo da análise dos indícios que acabam virando provas, e quando são robustas, quando são sólidas, quando são sustentáveis, aí depois da acusação vem a condenação. A condenação vai acontecer com o apenamento, quer dizer, que pena, o que se paga, qual é a penitência que se paga por estes crimes? Há um sistema de medição, há uma régua, não é, que o sistema judiciário usa para dizer quanto vale o preço do pagamento da pena.
Então, todas essas coisas juntas vão nos dando sinais daquilo que o texto vai dizer, que nós somos acusados, condenados e separados de algumas coisas. Quer dizer, eu sei o curso normal das coisas, mas aquela pessoa que já tem a sua identidade em Cristo, que recebeu o Senhor Jesus como Salvador, que perdoou seus pecados e agora é o seu Senhor, então essa pessoa, ao invés de ficar presa na acusação, entende que ela foi chamada para jogar no time da justificação. Olha só, para ficar bem claro para você, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. E aí Deus responde: ninguém. Por quê? É Deus quem os justifica. O sistema judiciário brasileiro, ou de qualquer parte do mundo, não trabalha desse modo. Por quê? O que é justificação? Não é justificativa. Justificativa é o tipo de erro que eu posso cometer. Quer dizer, não devo cometer, mas posso cometer. E já cometi. Por exemplo, Vasti disse assim, eu quero que você chegue 19 horas em casa, porque eu vou pôr a mesa 19 horas. Então, eu chamei pessoas para estarem conosco. Então, 19 horas, não atrasa. Não se perca, assim, quer dizer, não se perde no horário. 19 horas, combinado? Tá, repete comigo, 19 horas, porque eu sou um cara muito esquecido. Então, tá bom, 19 horas. Acontece que 18h30 eu encontro o pastor Ronaldo aqui, eu gosto de bater papo com ele, e começo a bater um papo e lembro, 19 horas em casa, então eu tenho que chegar. E o papo vai esquentando, a gente ri e fica gostoso, e aí ele puxa uma conversa mais séria, e eu olho, 15 para 7, está na hora de, não, mas só mais um pouquinho. Depois eu olho, já está ficando apertado, 5 para 7, e ela falou, olha, é 7 horas. E aí, a hora que eu vejo 1 para 7, o que vai acontecer, gente? Vai ter acusação, não vai? Muito justa, por sinal. Não é? E aí, 7 horas em ponto, dona vai espera, 7h01 ela liga. Gil, quando ela fala assim, irmão, Gil, sujou. Aí, eu tenho que escolher o caminho de falar a verdade, ou usar de justificativa. E justificativa não é justificação. A justificativa é assim, bem, sabe o que é? Eu tinha uns assuntos para tratar com o Ronaldo, e nós ficamos aqui, e aí eu falei, e acabou não dando. Mentira, isso é uma mentira deslavada, embrulhada num papel de presente, que é da justificativa, que fez parecer, porque eu estava com um cara sério, que é o Ronaldo, que eu posso até ter conversado coisas importantes com ele, mas eu sabia que 19 horas, dona Graça, eu tinha que dar o ar da graça em casa, entendeu? Isso é justificativa. Então, essa é uma boa dica para nós, né? Fale a verdade, me perdoa. Eu fui brincando com o tempo, fui brincando, e estava gostosa aquela prosa, me perdoa. Esse é o jeito certo. Mas isso eu estava falando de justificativa. O texto fala que há um jogo de um time, acusação, e o da justificação. Justificação é um conceito bíblico, a doutrina da justificação, que é Deus declarar justo quem não é. Que injustiça, né? Não é? Como assim? Deus declara justo quem não é. Aí é que está, meus irmãos, o amor de Deus. Aí é que está a misericórdia de Deus. Deus olha para nós e não dá uma justificativa, Ele dá uma justificação, porque Ele sabe que nós não merecemos, mas Ele diz, eu justifico a falha dele. Ele devia ser apenado, ele devia pagar por isso, mas eu justifico a causa dele. Irmãos, é Deus quem nos justifica, não há acusação. Para você ficar bem ciente disso, aí mesmo nesse capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto já não há
condenação para os que estão em Cristo. Então não há acusação e nem há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Diga glória a Deus! E o diabo diz, isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu levo tem um trabalhão para fazer o cara errar e Deus fala, está perdoado. É isso aí, diga bem forte, glória a Deus. Alguém fala assim, mas isso é moleza. Isso é assim, é fácil. Fácil? É fácil? Custou a vida do Filho de Deus. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado com a vida, com o sangue do Filho dele. Nenhum sistema humano, até que eu tenha conhecimento, vai permitir que uma pessoa pague a pena do outro. Mas no sistema jurídico, judiciário de Deus, no STC, no Supremo Tribunal Celestial, é diferente. Cristo morreu pelos pecadores. E eles foram agora aceitos por Deus. Então, não resta acusação. Elas são legítimas, são verdadeiros. E o diabo fala assim, eu vi o que você fez. Eu vi, eu sei o que você pensou. Eu vi o que você falou. Eu sei. E olha, você que já entregou sua vida a Jesus vai dizer, tudo que você está dizendo é verdade, mas o Senhor Deus já me disse, não resta acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Diga glória a Deus! É Deus quem os justifica. Deus escolheu fazer isso. É barato para mim? Não. Para mim é uma coisa, mas tornou muito caro. E você sabe que nem todas as pessoas entendem isso. Eu estava num velório lá em São Bernardo do Campo, em Santo André, no bairro Assunção, há muitos anos. Na hora que eu estava saindo, comecei a puxar conversa com o Senhor, e ele falou assim, eu vi o senhor falando ali, mas eu não concordo com isso aí. Eu estava falando do Evangelho da Graça. Eu falei assim, desculpe, eu não entendi. Ele falou, não, essa história de você pecar e receber Jesus e ir para o céu, eu não concordo com isso aí. Eu falei, mas por quê? Ele disse assim, eu sou juiz, e eu passo a minha vida, e o meu trabalho é esse, ver as falhas das pessoas, ver os documentos e a prova de que elas erraram, de que elas cometeram crimes, então eu faço a pena. Então eu não posso dar liberdade para quem é culpado, eu não posso perdoar quem é culpado, então eu não quero que Deus faça comigo, eu sou culpado, então eu vou para o inferno. Aquilo me deu um tranco, eu gelei por dentro, como assim? Eu falei assim, mas senhor, é por isso que existe o Evangelho, o senhor sabia? Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Boa notícia, boa nova. Então é isso que eu quero dizer para o senhor precisa conhecer o Evangelho. A boa notícia é que o senhor errou, assim como eu errei, mas Cristo pagou pelo seu pecado e agora o senhor pode ir para o céu, porque Deus em Cristo perdoa todo o pecado daquele que crê e recebe esse sacrifício. Ele falou, mas eu não recebo. Eu falei, não, por favor, o senhor entendeu? Ele falou, não, eu entendi sim. Eu entendi que eu faço coisas erradas e eu vou pagar por essas coisas erradas. Meus irmãos, não há como alguém valer-se de si mesmo para chegar à presença de Deus. Ninguém pode dizer, olha aqui, Senhor, eu estou tentando. Olha, eu falho de vez em quando, mas o Senhor sabe que eu estou tentando. Esse era o problema dos cristãos de Roma, que procediam dos hebreus, porque eles eram parentes, herdeiros da fé através de Abraão. Eles queriam, então, receber, pela prática da lei, pela obediência à lei, o reconhecimento de serem abençoados por Deus e aceitos por Deus. E você sabe, essa é a briga que a Bíblia trata da graça e da lei. Ninguém vai chegar a Deus porque faz as coisas certas. A Bíblia ensina que é o seguinte, se você quer cumprir a lei para chegar a Deus, vá em frente no raciocínio, você vai cumprindo, mas um só ponto que você quebrar,
você quebra a lei toda. Quem quebrar um único ponto da lei, quebrou a lei toda. Vocês já viram, assim, imagens dos portos marítimos, daqueles grandes containers que são elevados assim por correntes enormes, ou mesmo caminhões levando aquelas correntes enormes? Já viram? Quem viu, já levanta a mão. Ok. Então, a gente fica pensando, olha que resistência, não é? Aquelas correntes enormes, maciças. Então, elas vão levando. Vai imaginando aí, a hora que está bem lá no alto, começa a fazer assim, clic, clic, clic. Quantos elos precisam quebrar para a corrente desmanchar-se e a carga cair? Quantos elos precisa quebrar? Um. Ou seja, aquela corrente toda depende de cada elo. Quebrou um, perdeu tudo. Assim é você. Não, eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta, eu não vou contar piada suja, eu vou viver uma sexualidade santa, eu vou só ser um cara honesto, eu não vou maltratar ninguém, eu vou fazer tudo certinho. Eu vou perguntar, Deus, e aí? Estou indo bem? A Bíblia responde, se você pecar num único ponto da lei, pecou na lei toda. Então não adianta. Esse esforço não vai levar você a ter comunhão com Deus. Por quê? Mediante a acusação que há sobre a sua vida e a minha vida, só serve uma coisa: a gente ser super vencedor, porque fomos escalados no time da justificação. É Deus quem nos justifica. Amém, meu? Diga, eu recebo. Glórias a Deus. O segundo jogo que vem aí à frente é um jogo que está no versículo 34, dos times da condenação e da expiação. Aí é que está. Acusação. Então, aquilo que era um indício, virou prova. É imbatível, aquilo está mais do que certo, mais do que provado. Então, eu mereço a condenação. Ou seja, o juiz vai dar a sentença. E aí? O texto diz assim: quem os condenará? Ninguém. Por quê? Porque foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou. Isso é muito importante. Sabe por quê? Algumas pessoas podem pensar assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, e aí? Você já parou para pensar nisso? Se Cristo não tivesse ressuscitado? Será que nós não estamos acreditando num conto de fadas? Falando de céu, de inferno, de Jesus, de Deus, de morte dele na cruz, pelos nossos pecados. Será, gente, que não levaram a gente num golpe de marketing aí? A ressurreição de Jesus é a prova de que ele disse que veio morrer pelos pecadores, morreu por eles. Quando ele morreu na cruz, ele declarou que eles estavam expiados. Expiação é pagar pelo erro, pela penitência. Então, se você erra, você tem que pagar a penitência. Campo Grande tem uma penitenciária de segurança máxima, federal. Penitenciária é onde ficam quem? Os penitentes. Aqueles que têm dívida para pagar, dívida com a sociedade. E o texto está dizendo, para nós, não resta acusação, não estamos nesse time, nós somos mais do que vencedores. Cristo nos deu essa super vitória. Por quê? Porque Ele morreu por nós. Você se lembra o que Cristo falou na cruz antes de fechar os seus olhos e morrer? No idioma dele ele disse, tetelestai. Vamos repetir juntos? Tetelestai. Vamos lá? Tetelestai. Agora você pode chegar em casa e falar, já estou falando em língua agora. Tetelestai, aramaico, tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Está quitado, está pago. Aleluia. O que é que está pago? O meu apenamento, a minha penitência, o meu pecado. Quer dizer, eu não posso, não preciso, nem conseguiria fazer tudo certo, eu pagar pelos meus pecados. Cristo morreu pelos meus pecados e os quitou. Não resta mais o que pagar para Deus. Agora,
Alguém pode dizer, não, fala isso da morte dele. Não, para provar que essa é a verdade, ele, mediante a promessa que tinha feito, ressuscitou. Para dar prova de que ele é Senhor da vida. E quando na morte, na cruz, pagou pelos nossos pecados, na sua ressurreição, ele voltou com um corpo glorificado para ser a primícia, o primeiro dentre muitos irmãos. Diga aleluia! O apóstolo Paulo fala, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, e nós seríamos reputados como escória, os piores dentre os homens, de crer numa historiazinha. Mas não, Cristo de fato ressuscitou. A Bíblia registra os encontros que Jesus teve com as pessoas, e ficou 40 dias entre os seus discípulos, entre a comunidade dos irmãos de Jerusalém, e numa única aparição, ele chegou a aparecer a mais de 500 pessoas, diz o relato bíblico. Aí você pode dizer, mas isso aí também pode ser assim que o pessoal foi construindo essa história. Dizem que é. Só para você pensar um pouquinho. Os discípulos de Jesus, aqueles apóstolos mesmo, os escolhidos, dentre os discípulos, os 12 apóstolos, todos foram mártires. Foram martirizados. Você já viu isso, né? O primeiro deles foi Tiago. Foi degolado. E assim todos eles foram sendo mortos. Eu vou te perguntar uma coisa. Eles andaram com Jesus, viram a morte de Jesus, viram a ressurreição de Jesus, tiveram com Jesus. João diz, nossas mãos o tocaram, nossos olhos o viram, nós somos testemunhas fiéis e verdadeiras. Ele de fato ressuscitou. Você acha que todos eles morreriam por uma mentira? Tem sentido? Não, vamos falar que ele ressuscitou. Eu vou dar minha vida por essa mentira. Claro que não. Então, você não é mais acusado. Você não está no time da acusação. Você é mais do que vencedor. Você é super vencedor, escalado no time da expiação. Ou seja, Cristo pagou pelos seus pecados, expiou a sua pena. Ele morreu, ressuscitou, e mais o texto diz, o texto vai sendo, desculpe a licença poética, ele vai se tornando superlativo cada vez mais, aumentando e aumentando e aumentando. Ele diz, e Cristo morreu, não só morreu, ressuscitou, não só ressuscitou, e mais, ele está intercedendo junto ao Pai em nosso favor. Diga aleluia! Rapaz, você tem o melhor advogado, Jesus, o justo, diz 1 João. Ele é o seu advogado. Muitas pessoas, às vezes, pensam que as suas causas não serão tão bem defendidas, porque não tem grana para pagar, vão depender da defensoria pública, é ou não é? Mas aqui não. Você tem o maior dos advogados, o próprio Senhor Jesus, chegando diante do supremo juiz, que é Deus, dizendo, olha, eles que creram no seu nome, eles que confessaram os seus pecados e entregaram suas vidas a Deus, através de mim, Jesus Cristo, tem agora a minha intercessão. Pai, eu estou também expiando o pecado deles. Já não resta acusação, já não resta condenação, porque eu morri, eu ressuscitei, e Pai, eu é que estou pedindo por eles. Gente, isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. É por isso que eu não posso andar de cabeça baixa achando que eu sou um miserável, um coitado. Eu peco pra caramba. Quer dizer, eu vivo pecando e como é que é isso? Não. Eu que sou um super vencedor, não devo mais viver esse tipo de vida. E pode ser que eu esteja sendo acusado pela minha consciência, acusado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o acusador. Sendo acusado por ele, mas eu tenho que tomar posse daquilo que Cristo já fez por mim. A morte, sua ressurreição são suficientes para agradar a Deus. Já não resta acusação, já não resta condenação, porque Deus me justifica, porque Cristo morreu, ressuscitou e intercede por mim. Glórias a Deus. Sabe que é muito importante você saber a verdade? É muito importante. Conheço uma história de um homem
pobre, 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 de rua. As pessoas viam aquele homem, crianças cresciam, ficavam velhas, vendo aquele homem pedindo pão, pedindo o resto de comida, mulambento, fedorento, sem banho, a vida toda, um andarilho, um cara morto de fome, de sujeira, de enfermidades. E só depois que ele morreu, que a verdade veio à tona, ele era riquíssimo. Ele era herdeiro de uma fortuna. Mas não interessava a muitas pessoas que ele soubesse daquilo. Então ele passou a vida como um miserável, comendo pão bolorento, quando na verdade tinha uma fortuna. Isso se aplica a mim e a você. Se eu não estiver aberto a essa verdade da palavra de Deus, que toda acusação que o diabo faz contra mim não tem mais significado diante de Deus, eu estou como aquele homem, comendo pão bolorento, cheirando mal, sem banho, sem credibilidade, andarilho, perdido na vida, perdendo a minha vida, sendo herdeiro de todas as coisas. Então, quando você errar, que o Espírito do Senhor traga consciência de você pedir perdão por causa daquilo que nós cantamos, por causa da santificação, por causa da vida limpa, por causa de andar em dia, limpinho, cheiroso, em comunhão com o Senhor, mas não que por causa do nosso pecado, nós vamos perder a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, já fomos perdoados, já fomos livres de toda acusação. Então tome posição diante disso aí. Se você já aceitou o Senhor Jesus, fez coisa errada, peça perdão. Você sabe que algumas pessoas quando ouvem essa palavra, falam assim, puxa vida, mas isso é um negócio legal, né? Se de fato Cristo morreu e todos os pecados estão pagos, então o que eu fizesse de erro, de acerto, tanto faz, né? Porque não são os meus acertos que me levam para Deus mesmo. Cristo já foi perfeito, então posso pegar à vontade. Você sabe que no capítulo 6, alguém teve essa ideia? Paulo fala assim, olha, vocês que já foram sepultados com Cristo no batismo, e o batismo tem um significado, as águas estão ali e a pessoa é imersa, para que simbolicamente, Romanos capítulo 6 se cumpra, ele está sendo sepultado, morrendo para a velha vida. E quando ele sai da água, assim como Cristo ressuscitou, ele está ressuscitando simbolicamente para uma nova vida. E agora, o corpo dele, a mente dele, a vida dele, deve ser uma vida que transmita, que seja feita, vivida na base da justiça de Deus, para a glória de Deus. Ele vai viver para a justiça de Deus. O pecado, mesmo que seja muito abundante, alguém fala, pastor, você está falando isso, mas você não sabe a minha vida, eu já aprontei isso, eu tenho até vergonha de falar. Não tem problema, sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente, diga aleluia, é suficiente. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse texto sempre é superlativo, sempre ele é grande, porque ele sempre enaltece Jesus, o sacrifício máximo, suficiente, exclusivo, permanente, substitutivo, em meu lugar e em seu lugar. Aí alguém falou, poxa vida, se o pecado é muito, a graça é maior ainda, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é o seguinte, se eu pecar 10, a graça é 11. Se eu pecar 100, a graça é 101. Se eu pecar 1000, sempre a graça vai ser maior. Legal, vou cair na gandaia. Claro, quanto mais pecar, mais graça eu terei. Aí Paulo fala, não, nada disso. Você que saiu do batistério, saiu para uma nova vida. E os seus membros, os membros do seu corpo, agora servem à justiça. Porque todo aquele que tem essa lógica, já que Cristo morreu, eu estou à vontade, eu estou na liberdade para fazer o que eu quero, tal. Esse precisa rever a sua posição em Cristo, porque aqueles que nasceram em Cristo, também nascem para o caráter de Cristo. Aqui é que está uma coisa impressionante no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, pré-configurou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, meu chapa, minha querida,
essa onda de ficar pecando, porque a liberdade que Cristo nos dá, eu quero é viver na liberdade. Quando a sua liberdade não leva você a se parecer com Cristo, você está lascado. A liberdade que Cristo oferece é a liberdade do jugo, da servidão, do pecado, da sujeira. O cara que vai para a sujeira dizendo que está livre, o apóstolo São Pedro explica, esse cara está pior do que quando começou. Ele está como a porca lavada, que deram um banho nela, que depois de lavada voltou para o espojadouro de lama. Nós fomos justificados, nós fomos expiados, mas para vivermos parecendo com Cristo. Nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo. Aí é que entra, o que eu estou fazendo, Cristo faria. As conversas que eu estou tendo, Cristo teria. O meu comportamento assim ou assado, Jesus teria? Essa é a pergunta. Vamos para o terceiro jogo, irmãos. Então, tivemos aí a acusação contra a justificação, aleluia. Tivemos a condenação contra a expiação. Nós somos chamados sempre para o time que vence. Somos mais que vencedores porque estamos no segundo time. O terceiro time é o da separação versus a união com Cristo. Aí está uma cena muito triste, dessas dos que têm perdido as suas casas, têm perdido parentes, e o texto aqui ele é muito denso. Há muitas coisas que nos podem separar de Cristo, aos olhos do mundo, mas quem joga na seleção do outro mundo, não. Ele vai dizer, são muitas provas, que às vezes as pessoas dizem, olha, eu me afastei por causa disso. Aliás, essa semana ainda, foi quinta-feira, pastor Leno e eu saímos, fomos fazer visita lá no Rouxinóis, encontrei um senhor, ele falou, paz do Senhor, ele estava bem longe, e eu fui lá com, paz do Senhor, esse cumprimento me agrada muito. Ele falou, eu já fui aí dessa igreja, eu já fui dessa igreja, mas agora eu estou meio afastado. Aí eu falei, puxa vida, posso te dar um abraço? Ele aceitou, deu um abraço. Falei assim, queria dizer com todo amor para você, você sabe que não existe meio afastado? Existe afastado e meio. Ele falou, E eu falei, sabe, não é à toa que nós estamos aqui, e não é à toa que você nos chamou para esse cumprimento de paz. Volta para Jesus, Ele tem um plano maravilhoso para você. E aí foi falando com ele, e aquela conversa durou alguns minutos, nós tínhamos um compromisso, não podíamos ficar ali, mas deu para ver como algumas coisas separam as pessoas de Deus. Ele falou, eu me afastei por causa de coisa assim, assim, assim. E sabe, muitas pessoas se deixam separar do amor de Deus por motivos. E eu queria que você pensasse agora, se você está como aquele homem meio afastado, e toda uma pessoa que está meio afastada, na verdade ela está afastada e meia, olha só a lista de coisas que podem separar uma pessoa de Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Versículo 38. Estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios do outro mundo, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes. Sabe o que é? Fizeram uma coisa contra mim, uma mandiga do passado. Nenhum. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Criação é enorme. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí é que está. Quando você está unido a Cristo, quando você está unido por Cristo, a pessoa de Deus, você está vivendo como alguém que foi escalado, selecionado, chamado para ser mais do que vencedor, um super vencedor, por causa do nome dele. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, é desemprego, é falta de namorado, namorada, é uma decepção, a pessoa deixou você, a pessoa traiu você, é a grana que encurtou, entrou no Serasa, é enfermidade, não interessa, não interessa. Há um time de separação, de coisas que neste mundo separam as pessoas, mas aqueles que estão em Cristo, não.
eles não se separarão do amor de Deus por nada, nem por ninguém, em tempo algum, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, porque eles estão baseados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Para eu fechar, eu quero convidar você para um exercício mental. É um exercício de... Vamos supor que você morreu. Paf, morte súbita. Dá uma piscada aí. Já foi. Você fala, poxa, eu morri que nem um canarinho, né? Amarelinho. Morri que nem um passarinho. Morte calma, tranquila. Fica ligado, você acabou de morrer. O pessoal está chorando. Eu queria ter falado para ela. Eu queria ter me declarado para ele. Aquelas coisas todas, né? Ai, por que eu não me reconciliei? Estava sentindo que eu precisava. Bom, vamos voltar. Você acabou de morrer. Aí você fala. Não é no caixão não, viu, gente? É assim, tudo claro. Igual o filme aparece assim, tudo claro. As nuvens. Aí, intuitivamente, só há um lugar assim. Só há um lugar. Aí você começa a andar e vai. Depois você anda um pouquinho, você vê uma escada clarinha. Aí você não tem o que fazer. Você olha para trás assim, não tem atrás mais. Você olha para o lado, não tem para cá. Ou você vai para o próximo degrau, ou você fica parado. Aí você sobe um degrau, aí sobe outro. Aí você começa a ser animado e vai ficando feliz assim. Vai ficando claro, bonito. E quanto mais alto, mais claro, mais bonito. E uma sensação tão linda, tão gostosa. E você começa a falar, é agora, eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com Jesus. E você vai subindo e você vai percebendo que isso vai acontecer. E aí você começa a enxergar lá no topo muita luz. A luz não fere os seus olhos, mas ela é intensa, mais que o sol. Sabe quando você era criança, tentou olhar para o sol e não dava? Lá você olha para aquela luz e dá. Ela é demais linda. E a hora que você vai chegando, você vê, é Jesus. Vestes brancas, lindo. Aquela sensação maravilhosa. Você fala, cheguei no céu. Oh meu Deus, cheguei no céu. E Jesus fala, você quer entrar? Claro que eu quero entrar. Ele fala assim, só que tem um teste. Eu falei, mas como assim? Fala de teste? Vestibular, alguma coisa assim? Jesus fala assim, não, você tem que ter a senha. Você tem que fazer uma coisa agora. Me dê um motivo. Me dê um motivo para eu deixar você entrar no meu céu. Feche seus olhos agora e veja Jesus falando para você. Você quer entrar no meu céu? Aqui dentro é tudo o que eu prometi. Maravilhoso. O Pai e o Espírito Santo estão aguardando e vão dizer àqueles que creram o seguinte: bem-vindo, que bom que você chegou. A gente estava esperando tanto por você. Então você está pensando, é essa hora. Mas Jesus fez uma pergunta: me dê um motivo para eu deixar você entrar no meu céu. Me dê uma única razão, uma só. Jesus, eu quero dizer que eu quero entrar no seu céu e o Senhor deve me deixar entrar, tal. O que é que você tem em mente agora para dizer a Jesus? O que é que você vai dizer a Jesus? Ele está pedindo uma razão, só me dá uma razão, só me dá um motivo para eu deixar você entrar no meu céu. Se você... Eu era da Igreja Batista. Se eu ia lá na Primeira Batista. Ele vai falar, puxa, que pena, você não vai poder entrar. Não, mas eu ia lá na Primeira Batista. Não,
você não vai poder entrar. Não é suficiente. Não, mas como não? Eu ia na Primeira Batista, eu participei de tudo lá. Não é suficiente. Pode descer. E aí, sem vontade, você era volvido para trás e já ia descendo. Outro, o que você diria? O dízimo. Eu sempre fui dizimista, ofertante, eu sempre criei na obra de Deus, por isso eu ofertava. Então, olha, eu acho que o senhor tem que pesar isso aí. Eu paguei mesmo, eu fiz a minha parte. Ele vai dizer, que pena. Você pensou que me deu dinheiro? Eu sou dono de tudo. Do ouro. Dinheiro não compra essa entrada. Se você estava pensando, não dá, pode descer. Santidade, o senhor sabe, olha, eu fiz a minha parte. Está certo que eu errei, mas me esforcei, eu guardei a tua palavra, eu procurei, eu fiz o dia para ser obediente. Que pena. Então você não conseguiu cumprir toda a lei? Você não conseguiu ser perfeito? Não. É impossível. Então, se você não conseguiu ser perfeito como eu sou perfeito, você não pode entrar. Pode descer. Qual é a palavra-chave? Qual é a password? Qual é a senha? Qual é essa palavra para você entrar no céu? Eu vou te dizer que não é uma palavra, é uma verdade. Se naquela hora você disser uma razão para eu entrar aí, eu só tenho uma mesmo. O Senhor disse, tetelestai, está quitado, o Senhor pagou minha dívida, eu posso entrar porque o Senhor morreu na cruz por mim, muito obrigado. Ele vai dizer, que coisa boa, eu não morri em vão, você recebeu o presente da vida eterna. Entra, filho, entra, filha, toma posse na herança que está prometida. É isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém vai dizer, o motivo para eu entrar? A sua morte na cruz, o Senhor por mim, é só o Senhor que me garante. Quer dizer, pode mudar as palavras, mas a verdade é essa, só Jesus Cristo leva alguém a Deus, e lá na porta do céu só vai entrar quem mencionar a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Não resta acusação, não resta mais condenação, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai para a vida eterna, nada vai prender você aqui, porque você nasceu de novo, recebeu o presente da vida eterna. Você sabe que eu cresci numa igreja evangélica batista, cresci, cantei nos corais, participei das atividades todas, ouvia essas verdades, mas ainda não cria nessa verdade. Só com 20 de idade, sendo membro na igreja, sendo líder na igreja, é que eu entendi pelo Espírito Santo o meu estado. Eu estava perto de Deus e ainda sem salvação. Eu entreguei a minha vida a Cristo lá no quarto, me ajoelhei e disse, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu estou perdido, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e a minha vida foi transformada. Eu quero convidar você agora, você que nasceu na igreja, mas não tem certeza de vida eterna, você veio aqui hoje para saber que você foi chamado, escalado, antes da fundação dos séculos, você foi pré-programado, configurado para ser mais do que vencedor através de Cristo. Então receba hoje o presente da vida eterna. Não mostre a sua conduta para Deus, não mostre a sua experiência, a sua família, a sua religiosidade, não mostre o seu esforço a Deus, mostre a sua necessidade. Eu preciso de Jesus. Há alguém que enquanto estava fazendo esse exercício de dar respostas a Deus, deu a resposta errada, mas agora já aprendeu a certa? Qual é a resposta? É dizer sim para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está chamando você. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem quer entregar sua vida a Jesus? Alguém que nessa noite quer dizer: puxa vida, hoje foi que o Espírito Santo abriu os meus olhos, meu entendimento, para eu crer que eu nasci para ser super vencedor, e Cristo já me deu isso antes de eu nascer, e não tem nada a ver comigo, com o que eu mereça. Eu só tenho que receber o presente da vida eterna. Alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Alguém? Alguém? Não tenha vergonha, não tenha inibição. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Esta é a hora. É você dizer: não, não é a igreja, mas eu estou crendo em Jesus como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Levante a sua mão. Alguém? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Se todos já têm a certeza da vida eterna, são filhos, aleluia, que coisa maravilhosa. Mas eu quero chamar você para ficar em pé, se você quer tomar consciência de que é mais do que vencedor e vai viver como um super vencedor, vida limpa, vida santa, afinado com Deus, com seu propósito maravilhoso, e entendendo que a sua vida não é uma vida mais ou menos. Você foi chamado para ser mais do que vencedor, parecido à semelhança de Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. Vamos cantar, vamos exaltar o Senhor e vamos tomar de novo posse dessa maravilhosa vitória que o Senhor nos deu. Aleluia. Maior que a terra, céu e mar, sua glória todos hão de ver, e a Ele se igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que está
do seu sacrifício, nós somos justificados. Aleluia. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você todos os dias dessa semana e com todo Israel do Senhor na face da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.